Como uma simples guerra de palavras consegue simbolizar uma grande rivalidade. Bahia. Bom, a história do Tricolor de Aço começou em 1º de janeiro de 1931, quando o clube foi fundado em uma reunião na casa número 57 da rua Carlos Gomes. Lá estavam profissionais liberais, funcionários públicos, jornalistas, microempresários e estudantes. O lema "Nascido para Vencer" já foi escolhido nesse dia. Mas esse planejamento começou quase um mês antes, quando 4 integrantes do Clube Baiano de Tênis e um da Associação Atlética da Bahia se encontraram para debater a fundação de um clube de futebol. Seus clubes tinham abandonado a prática do futebol e por isso eles estavam sem poder praticar o esporte que tanto gostavam. Poucos dias depois houve outra reunião, dessa vez maior, com 70 pessoas que eram em grande parte ex-atletas da ABB. Houve um avanço na fundação do Bahia e o azul, vermelho e branco, que também fazem parte da bandeira do estado, já foram as cores escolhidas. O clube também adotou o nome Bahia em homenagem ao seu estado. Em 22 de fevereiro do ano de fundação, o time treinou pela primeira vez no campo da ABB, na Quinta da Barra. Já em 1º de março, o Bahia jogou sua primeira partida e triunfou contra o Ipiranga por 2-0. Curiosamente, esse jogo teve 20 minutos, e no mesmo dia o time jogou mais pelo mesmo campeonato, que era chamado de Torneio Início do Estadual, e conquistou seu primeiro título. No mesmo ano, o Bahia ganhou seu primeiro estadual de forma invicta ainda, e realmente fez jus ao seu lema, porque dominar o estado com um ano de existência não é para qualquer um. O escudo do clube foi criado por Raimundo Magalhães, e ele teve uma forte inspiração no escudo antigo do Corinthians, que carregava um pouco da identidade paulista. Então ele adaptou um pouco para ser algo mais baiano. No início da sua história, o principal estádio que o Bahia mandava os seus jogos era o Campo da Graça. Ele tinha arquibancadas de madeira e uma capacidade para 7.000 pessoas. Lá o Bahia construiu os principais momentos da sua trajetória, ganhando o primeiro Bavi da história por 3-0. Como na época o clube construiu uma hegemonia conquistando 5 estaduais na década de 30, mesmo em um período de conflitos políticos na agremiação, e nos anos 40 o time continuou com tudo, e já em 1946 o Bahia meteu um 7-2 no São Paulo, ele ganhou o apelido de Esquadrão de Aço, que mostrava a resistência e força do clube. O Tricolor de Aço seguiria com tudo sendo campeão brasileiro em 59, e se consolidou como um clube muito forte, que não pôde ser ignorado na formação do Clube dos 13. Vitória. Bom, a história do Leão da Barra começou em 13 de maio de 1899, quando jovens baianos se reuniram em um casarão no bairro de Salvador, Corredor da Vitória. Atualmente no lugar se localiza o edifício Casa Blanca. Inicialmente seu nome era Clube de Cricket Vitória. A maioria dos fundadores eram do bairro Vitória, por isso eles se inspiraram nesse nome. O time tinha uma forte influência da cultura inglesa, por isso adaptaram um pouco a coisa e praticavam cricket. Os brasileiros eram excluídos da prática do esporte, então o Vitória foi criado também como forma de acabar com isso. O clube queria inicialmente ter o verde e amarelo como suas cores para acabar com esse preconceito, mas os tecidos dessas cores eram escassos, então inicialmente o preto e branco foi usado. Em 1901, Zusa, que estava na Inglaterra, ajudou a levar o futebol para a Bahia. Com isso, no ano seguinte, o Vitória começou a praticar futebol e outros esportes, e o nome do clube mudou para Esporte Clube Vitória, porque o cricket já não era a única modalidade praticada pelo clube, e no mesmo ano a agremiação aderiu vermelho e preto. Já em 13 de setembro de 1902, o clube jogou sua primeira partida contra o São Paulo Bahia Futebol Clube e venceu por 2-0. Esse jogo marcou a inauguração do Campo da Pólvora, que nem tinha arquibancadas, mas foi o palco dos primórdios do futebol baiano. O Vitória também teve uma relação intensa com o Campo da Graça. Arthur Moraes foi um zagueiro do Leão da Barra e também um engenheiro que foi muito importante na construção do estádio, e por isso ele foi homenageado com seu nome no estádio. O rubro-negro foi campeão pela primeira vez com o título baiano de 1908 e ainda se tornou bicampeão no ano seguinte, nas 2 oportunidades de forma invicta. Na década seguinte, o Baianão permitiu a participação de negros e pessoas subalternas da sociedade. Como o Vitória era dominado pela elite, ele não gostou disso e abdicou de jogar o estadual por um tempo. Com isso, quando ele retornou, ficou para trás, sofrendo muito durante mais de 40 anos.
Mas só foi o Vitória se profissionalizar em 1953 que as coisas começaram a melhorar. O clube já foi campeão baiano no ano seguinte e retornou ao topo do estado. O Leão da Barra se consolidou nas décadas seguintes e começou a marcar presença nas principais competições do país. Com isso, logicamente, as duas grandes forças do estado se definiram e era impossível isso não criar uma rivalidade. História do Bavi. Bom, apesar do Vitória ter sido fundado mais de 30 anos antes do Bahia, nenhum clube nesse ato conseguiu construir uma rivalidade tão grande com ele como o Tricolor de Aço. Para começar com os apelidos, que são bem curiosos e têm um contexto histórico. Em 2011, Joel Santana estava sendo sondado para ser o técnico do Bahia, mas em uma participação suando bem amigos, ele disse isso. Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Tardinha vai mexer. Sai daí, minha filha. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. Por causa disso, a torcida do Vitória não perdeu a oportunidade e começou a chamar os rivais de Sardinha. E os jogadores também compraram a ideia com provocações dentro de campo. Já em um jogo de 2018, o Vitória teve 5 expulsos. E por isso o árbitro encerrou a partida e com isso o Bahia ganhou por WO. Esse episódio ficou conhecido como Fuga das Galinhas. E com isso os tricolores começaram a chamar os rivais de galinhas e os jogadores também se aproveitaram da zoação em campo. A maior goleada da história do Bavi aconteceu em 1939, quando o Bahia meteu um 10-1 em um amistoso. Mas a rivalidade começou realmente nos anos 50, já que os dois clubes começaram nesse período a se enfrentarem em confrontos decisivos. Desde então, Bahia e Vitória disputaram grandes jogos e também criaram grandes brigas. No Baianão de 1973, Bahia e Vitória se enfrentavam na Arena Fonte Nova e o rubro-negro estava vencendo por 1-0. E Oslin, que era jogador do Leão, ajoelhou com a bola na frente do tricolor Romero. O jogador do Bahia puxou o rival pelos cabelos, causando uma grande confusão e levando eles para a delegacia. Na final do Campeonato Baiano de 2009, o Leão da Barra ganhou o título depois de um empate de 2-2. Jogadores das duas equipes partiram para agressão no gramado, e 8 jogadores, 7 do Bahia e 1 do Vitória, foram punidos pelos tribunais. No icônico Bavi de 94, onde os dois clubes mais uma vez se engalfinhavam pelo título baiano, houve uma confusão iniciada por Haldinei e Dourado, e a polícia até interveio. Mas depois tudo valeu a pena para os tricolores com um gol improvável de Haldinei. Isso foi considerado uma zebra, porque mesmo o Bahia dominando o estado nos anos 80, e até o país, os anos 90 e 2000 foram favoráveis ao Vitória. Inclusive, nesse momento, houve as 3 finais da Copa do Nordeste disputadas pelos clubes. O Vitória venceu 2. A primeira em 97 após uma vitória de 3-0 e 4-2 no agregado, e a segunda em 99 após uma derrota por 1-0 e um agregado de 2-1 a seu favor. E o Bahia venceu só uma, que aconteceu em 2002 após um empate por 2-2 e um agregado de 5-3. Em 31 oportunidades, o baiano teve o Bahia como seu confronto na final. Em 16 vezes o Leão ganhou. Já o Esquadrão de Aço ganhou 14. Mas o Bahia compensa isso com 20 estaduais a mais que o rival e também com retrospecto geral, já que tem 42 triunfos a mais que o Vitória. O Bavi é o jogo que envolve mais torcedores nordestinos. E com certeza é o confronto mais histórico da região, tendo alfinetadas dentro e fora de campo, que podem passar dos limites com agressões físicas. Mas infelizmente essa é a realidade dos clássicos do nosso país. Foi muito bom ver esse clássico de volta em 2024 na elite do futebol nacional. E em 2025 com certeza os confrontos vão continuar disputados e pegados. Mesmo com a disparidade financeira entre os clubes, o foco é sempre vencer, ou triunfar. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, faz toda a diferença no vídeo, na recomendação, né, no alcance. Realmente o YouTube entende que esse vídeo é bom através do like. Então, se você gostou do meu trabalho, por favor, deixa o gostei. Também deixe seu comentário aqui no vídeo fazendo uma sugestão de melhoria, né, o que eu posso trazer de novo aqui pro canal, um assunto novo, né. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E no mais, é isso. Então, tchau e até logo.